E aí, meu povo bonito, eu sou o professor Luiz Gonçalves, do Cursinho em Foco, e essa é a nossa segunda aula de separação de misturas. Dessa vez vão ser misturas heterogêneas. Então, relembrando da última aula, né, semana passada, uma mistura homogênea é aquela mistura que apresenta apenas uma fase no sistema. Então, mostrando aqui, né, a água com sal, que eu mostrei lá na aula passada, o álcool hidratado, né, que o álcool é água, não tem como você diferenciar o que que é álcool e o que que é água aqui. O petróleo, que é uma mistura de hidrocarbonetos, e o bronze, né, que é uma liga metálica. Então, todos eles têm uma fase só. Já a mistura heterogênea apresenta duas ou mais fases no sistema. Então, um exemplo aqui que eu tenho é água e petróleo, né? O granito, que é uma mistura sólida de três outras pedras. Quartzo, feldspato e mica. Pedras não, rochas, né? Que senão nossos amigos geólogos nos matam. E água e areia também, que dá pra você ver a areia na água, porque a areia ela não solubiliza na água, né? Então essa meio que a gente já viu na aula passada. Então era só pra ser rapidinho, só pra gente dar uma lembradinha. Então vamos começar, né? Separação de misturas heterogêneas. Então heterogêneas, que a gente já viu, são duas ou mais fases. A primeira que eu tenho aqui para mostrar para vocês é a separação magnética. Então ela é uma separação sólido-sólido. Então no sistema nós temos dois sólidos, dois ou mais sólidos, né? E é um método que separa misturas onde um dos componentes tem propriedades magnéticas, sendo assim atraído por um ímã. Então, resumindo, tem dois sólidos, um deles é atraído por um ímã e o outro não. Então, o exemplo que eu tenho aqui é o sal e o pó de ferro, tá vendo aqui? O sal, ele não é atraído pelo ímã, já o pó de ferro é. Então, você pega um ímã, coloca ele perto aqui, e o sal vai estar aqui separadinho e o pó de ferro no ímã. Depois você, com água quente, você pega uma água bem quente, esquenta, e você meio que neutraliza por um tempo limitado as propriedades magnéticas do ímã. Daí você consegue separar certinho, sabe? Então essa é a separação magnética. Então uma separação sólido-sólido, sendo que um dos sólidos tem que ter propriedades magnéticas. Então vamos para a próxima. A próxima é a flotação ou flutuação. Também é uma mistura, um método de separação sólido-sólido, e é um método que utiliza de um líquido para separar os sólidos da mistura. O sólido menos denso flutua, porque é mais leve, né? Enquanto o sólido mais denso sedimenta. Então aqui a gente tem um exemplo da areia com a serragem. Então a areia é densa e a serragem é menos densa. Nós pegamos a água, um copo com água, né? Um becker com água, joga a água nessa mistura, passa o tempo aqui da água cair e tal. A serragem vai flutuar na água e a areia fica embaixo sedimentada, porque a areia é mais densa que a água e a serragem é menos densa que a água. Então a água faz essa essa função, sabe, de separar as duas, porque ela tem a densidade dela intermediária entre os dois sólidos que a gente tem aqui. O próximo é a sublimação. Também é um processo, um método de separação sólido-sólido. Então são dois sólidos no sistema, dois ou mais sólidos. Então é um método que utiliza o aquecimento para separar os sólidos de uma mistura, fazendo uso da sublimação de um dos componentes. Então, lembrando lá do ensino fundamental, sublimação é um processo de mudança de estado físico, né? Então, que tem a condensação, tem a evaporação, fusão e tal. A sublimação é o processo de mudança de estado físico do estado físico sólido direto para o gasoso, ou vice-versa, do gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso, sem passar pelo líquido. Então a gente tem um exemplo aqui, areia, de novo, areia, porque é o mais simples de mostrar, mas iodo, então tem um pouco de iodo aqui na areia, esse roxinho é o iodo. Aqui, ó, tá vendo que a tampinha é diferente das outras, dos outros potinhos que eu fiz?
Esse aqui é o vidro de relógio, então é tipo um vidrinho que a gente usa para não deixar o iodo escapar, para poder mostrar aqui para vocês melhor, sabe? Então aqui é areia mais iodo. Então a gente aquece essa mistura, só que não pode aquecer muito. Se você passar de 113 graus, o iodo vai para o estado líquido. Então esse aquecimento nosso aqui é só para aquecer um pouquinho, só para acelerar esse processo de sublimação. Então não pode ser muito, sabe? Não pode ser muito intenso. Então a gente aquece um pouquinho aqui, passa ó, o iodo aqui virando gasoso, né? Ainda tem um pouquinho, vai aquecendinho. E aí depois a gente consegue separar. Aqui, ó. Transformando o iodo em gasoso, tá vendo? Então é um processo de sublimação. Então a areia continua sólida, porque para a areia ficar líquida, né? Que seria o vidro, né? Nossa, você precisa de muito calor mesmo. Então nem chega perto do que a gente tem aqui. Então a areia fica no máximo quente, né? Vai ficar quente, mas não vai ter muita diferença. E o iodo se torna gás aqui, passa para o gás, né? Então essa é a sublimação. Então vamos para a próxima. Essa é engraçada, né? Que o nome dela é catação e é bem isso. O nome dela já diz tudo. Você vai catar as coisas, né? Você pode catar as coisas. Então é outro método de separação sólido-sólido. Então é um método onde as substâncias são separadas manualmente, com uma pinça, uma colher ou a própria mão de quem está realizando essa separação, né? Então aqui, isso aqui é um exemplo do cotidiano que eu estou dando aqui pra gente. Esses exemplos que eu estou dando aqui, eu não escrevi no slide, mas é muito bom vocês anotarem, porque no Enem, o Enem adora cobrar essas coisas de cotidiano, sabe? É tira e queda deles cobrarem sempre uma coisinha de cotidiano, assim, de feijão, de extração de tal coisa e tal. Então aqui a gente tem feijão e pedra, né? Aquele feijão que a gente vai fazer em casa, e aí ele não tá separadinho direito, aí vem aquelas pedrinhas. Se você não separar, você vai comer uma pedra assim, já quebra o dente, sabe? Então é melhor separar. Aí tem feijão e pedra aqui, você pode pegar uma pinça, uma colher ou com a mão mesmo, pegando as pedrinhas e separar. Então você continua tendo feijão aqui, todos os feijãozinhos, e as pedras separadas, tá vendo? Então essa é a catação. O nome já diz, você vai catar as coisas e separar com a própria mão. O próximo é a levigação. Também é outro meio sólido-sólido. Outro método sólido-sólido. Então é um método onde o sólido mais leve é separado por água corrente. Então essa é o famoso garimpo, né? Então aqui eu tenho um exemplo de um... Isso aqui foi o melhor que eu consegui fazer, sabe? Pra meio que ser uma peneira de garimpo. Eu tentei, mas foi o melhor que eu consegui. Então é uma peneira de garimpo aqui, a areia junto com o ouro, tá vendo aqui? Você tem que usar a imaginação, usa bem a imaginação aí e imagina que isso aqui é uma peneira de garimpo junto com a areia e o ouro. Então aí passa o rio, esse é um rio também, imagina que é o rio, tem que imaginar. O rio passa, leva a areia embora e você fica com o ouro. O ouro continua na nossa peneira, vamos dizer assim, né? Peneira de garimpo. E a areia foi embora, né? Ficou um montinho de areia ali. Então você separou, conseguiu separar a areia do ouro de uma maneira mais simples. E esse é outro processo de método de separação de misturas, né? Heterogêneas. Então vamos para o próximo. O próximo é a ventilação e é outro sólido-sólido. Então a gente vai ter muito método de separação de mistura heterogênea sólido-sólido, sabe? Então é um método onde o sólido mais leve é separado por uma corrente de ar. O exemplo que eu trouxe aqui é aquele amendoinzinho torrado que a gente faz em casa, assim, que a avó faz, sabe? Torra o amendoim, você tem que tirar a casca. Se você tirar a casca um por um do amendoim, não é uma coisa muito legal assim de fazer, né? Então você pode pegar a forma ou uma peneira, outra peneirinha aqui, ó, e ir jogando pra cima perto da janela, você vai jogando pra cima assim o amendoim junto com a casca e aí bate o vento, tá vendo aqui o vento batendo? Pensa que isso aqui é o vento também. Tem que ser bem criativo, imaginativo, sabe?
força aí a sua mente. É o vento batendo aqui, ó, na casquinha de amendoim com amendoim. Passou, ó, você viu que umas casquinhas já foram, né? E o amendoim tá prontinho para ser consumido, mas tem ainda um pouquinho de casca. Então você continua e aí você conseguiu separar o amendoim da casca, tá vendo? As cascas de amendoim e o amendoim. Outro exemplo bom de anotar, que pode, você bota ali, você tá anotando, se você estiver anotando no caderno, você coloca ali exemplo, tal. Coloca ventilação, exemplo tal. Catação, exemplo tal. Os exemplos que eu estou colocando aqui. Eu não escrevi no slide, mas é bom colocar. O próximo é a peneiração. Mas a gente já viu um monte de peneiração, não. Mas essa é a peneiração de verdade. Então, peneiração, e tem outro nome, tamização, e é bom você pensar, guardar esses nomes, porque talvez eles possam cobrar assim, né? E é outro método sólido-sólido, de separação de sólido-sólido, e é um método que consiste na separação de partículas sólidas em frações de granulometria diferentes. O que isso quer dizer? É você separar um grão maior do grão menor, peneirando. Acho que peneiração todo mundo já viu, já fez na vida, né? Então a gente tem uma peneirinha aqui, ó, e um saco de farinha, bem bonito, sem marca, né? Que a gente não recebe patrocínio. Não, quem quiser patrocinar a gente aí pode entrar em contato, sabe? Falar com a diretoria lá, pode falar com o Andrei, com o Lincoln. Quiser patrocinar a gente, a próxima vez sua marca vai estar aqui no na nossa aula. Brincadeira. A farinha aqui, ó, joga o granuladinho. Tá vendo que tem uns granulados mais grossos aqui, ó, maiorzinho? E esses granulados vão ficar retidos aqui na peneira, tá vendo? E o fininho passou, porque ele consegue passar pelos poros da peneira. Os mais grossos não conseguem passar. Então essa é a peneiração ou tamização. O próximo é outro processo sólido que separa sólido de sólido. Então é a dissolução fracionada. Dissolução, você já lembra na hora de solubilização. Não lembra? Então agora você vai lembrar, vai ter que lembrar. Então é um método que utiliza a diferença de solubilidade dos sólidos em um determinado líquido. Então, que líquido? A água, né? Que é o nosso solvente universal. Então a gente tem uma mistura aqui de areia e sal, tá vendo os pontinhos de sal ali na areia? E você joga a água nessa mistura. Jogou a água na mistura. O sal, por ser polar, ele dissolve na água. A areia não vai dissolver. Então, ó, aqui a gente tem a areia já sem o sal, porque o sal dissolveu na água, tá vendo aqui? O sal tá aqui dissolvendo na água. E a gente filtra. A gente vai ver a filtração um pouquinho mais pra frente, mas guarda aqui, ó. A gente vai filtrar. Eu não coloquei a filtração antes, porque eu queria colocar todos os sólidos juntos, para ficar mais organizadinho. Então a gente vai passar por um processo de filtração. Filtração você sabe, né? É o famoso café. Então você pode fazer o café, você vai fazer o café, você coloca o pó de café e passa a água no pó de café, o pó de café fica no filtro e a água passa. Então é bem essa a ideia. A areia vai ficar no filtro e a água com sal vai passar do filtro. Aí você pega essa água com sal e aquece. Com a ideia de evaporar tudo. Você vai evaporar tudo. Então você aquece essa mistura aqui. A água vai evaporandinho e quando você for ver, você vai ter só o sal. A água aqui também é mais uma vez um intermediário. Que você pode pensar, mas essa aqui é uma mistura homogênea. Mas ela só é intermediário dessa mistura que a gente está separando, entendeu? Então não pode confundir. O próximo aqui é filtração, que eu acabei de falar lá atrás. Então, aleluia, a gente saiu dos sólidos sólidos. A gente vem aqui para filtração, que é um sólido líquido ou sólido gasoso. Já explico esse aqui, esse ou sólido gasoso. Então, é um método que faz uso de uma superfície porosa, o famoso filtro, para a retenção de um sólido em uma mistura de sólido líquido. Então, aqui, ó, você pode. Isso aqui é a água, né? Uma água, uma solução, uma mistura aqui. E aí você passa pelo filtro, o líquido passa e o sólido fica retido aqui no filtro. Então o café a gente faz assim, que eu acabei de explicar ali atrás, né?
O café a gente faz desse jeito aqui, com a filtração comum. Se tem uma filtração comum, que nem eu falei na outra vez, né? Sempre tem. Se tem alguma coisa que é simples ou comum, vai ter a mais complicada. Então, a mais complicada é a filtração a vácuo. Ela serve para quando o filtro normal não retém o nosso sólido, sabe? Às vezes ele não consegue reter totalmente, por ser muito pequeno, os grãos ou algo do tipo. Então a gente usa o funil de Buchner, que é esse aqui, e o Kitasato. E ela usa uma bomba de vácuo, né? Que nem é o vácuo mesmo, mas vamos fingir que é, né? Filtração de vácuo, a vácuo aqui, usa a bomba de vácuo. E ela é bem mais rápida do que a filtração aqui, porque lembra de fazer café, você tem que ficar esperando a primeira leva de água descer para colocar mais água, sabe? E ela é mais rapidinha, essa filtração a vácuo. Então a próxima, eu voltando ali, desculpa, eu ia falar do sólido gasoso, né? O sólido gasoso é quando você usa filtro de ar, sabe? Essas casas ou prédios que tem os filtros de ar. E ela funciona isso. Então ela separa as partículas de poeira, sabe? Essas partículazinhas do ar para purificar o ar. Então é uma separação sólido gasoso. Você separa as partículazinhas do ar, que é o gás. O próximo é a centrifugação, que também é sólido líquido. É o processo, é um método que acelera o processo de decantação através de rápidas rotações. Então a centrífuga, você coloca o potinho, os tubinhos de ensaio aqui, ela gira e faz o sólido decantar aqui atrás. Era para esse slide estar mais para frente, eu acho que deu algum erro aqui, mas tudo bem. O sólido vai decantar e vai lá para baixo do tubinho, enquanto o líquido fica em cima. A centrifugação é muito usada para fazer teste de sangue, para ver a quantidade de plasma que está no sangue, as hemácias e tal. E aí eles pegam o sangue normal, sanguezinho vermelho, né, de todo mundo, eu acho. Se não for alienígena, é vermelho. Pega o sanguezinho vermelho, gira e consegue separar as hemácias das plaquetas. E aí você consegue ver o plasma certinho e as hemácias embaixo. Aqui a decantação era para ter o contrário essa ordem aqui, mas tudo bem. É um processo do sólido líquido e é um método que consiste no repouso de uma mistura da sólido líquido, onde o sólido tende a se depositar no fundo do recipiente. Então lá foi o que eu falei, o sólido vai ficar no fundo e o líquido em cima. E aquele lá acelera, então ele gira rapidão para acelerar esse processo, porque a decantação normalmente demora, você tem que deixar em repouso um tempinho, sabe, para ela ir certinho. É uma separação por diferença de densidade, então o sólido é mais denso que a água e ele vai para baixo, né? Aqui, ó, o exemplo que eu tive aqui, ó, que eu peguei pra gente, é a água com barro. Então a água com barro tá aqui, você deixa ela um tempo ali, o barro vai sedimentar aqui embaixo, tá vendo? E a água mais limpinha vai estar em cima aqui. Se você não mexer ela não vai voltar a misturar, né? Ela decantou. Aí você consegue fazendo bem devagarzinho, com cuidadinho, pega outro recipiente, né? Aqui é outro recipiente. Aí você viraria a água nesse recipiente, bem devagarzinho. E assim você consegue separar o barro da água, entendeu? Então, voltando. Tá a água com barro, você deixa em repouso, o barro sedimenta. O barro foi para baixo. A água fica em cima aqui. E aí, com muito cuidado, você transfere ela para outro recipiente, bem devagarinho, para ela não misturar de novo. E o barro continua lá. Quando tiver acabando a água e começando aí barro, você já para. Aí você consegue separar certinho. Tem a decantação em funil, que é uma decantação, que é um método líquido-líquido. Então é um método que faz uso do repouso de uma mistura líquido-líquido e em seguida realiza a separação dessa mistura por diferença de densidade. Então, que nem ali atrás decantou o sólido, aqui decanta o líquido mais denso. Então aqui tem uma mistura
água e óleo. Eles não se misturam, é uma mistura heterogênea, né? A água é mais densa que o óleo e o óleo é menos denso que a água. Então a água fica embaixo, o óleo fica em cima e tem essa torneirinha aqui, ó. Então você abre a torneirinha aqui e vai gota a gota indo com a água, tal, 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 tal. Quando você vê que ela vai mudar, que começar a ir óleo, você fecha essa torneirinha. Então você conseguiu passar toda a água e deixar o óleo aqui. Então você conseguiu separar a água do óleo por decantação e funil. Tem a sifonação, que pode ser líquido líquido ou sólido líquido. Ela é assim porque ela faz uso da decantação também. Ela é um método que pode ser complemento da decantação, que nem eu coloquei aqui, ó. Então é um método que consiste no transporte de um líquido de um recipiente para o outro por diferença de pressão com o auxílio de um sifão. Então aqui, ó, tem água com barro, né? Aquela mesma água com barro lá atrás. Esse aqui é o sifão, pode ser um cano, sabe, uma mangueira e tal. Então você deixa a água com barro acima desse outro recipiente que você quer colocar água e você faz uma sucção aqui. Ou seja, você pode colocar a mangueira na boca e puxar e aí a água vai começar a vir nessa mangueira, nesse sifão aqui. E ela vai continuar vindo por diferença de altura, né? De pressão. E aí a gravidade vai fazer o trabalho dela e vai continuar mandando essa água para cá até a pressão das duas tiverem no mesmo nível de pressão. Então, uma em cima, outra embaixo, faz a sucção com a boca, né? Faz e deixa indo. É igual, sabe quando o pica-pau vai roubar a gasolina? Ele rouba assim. Ele bota lá a mangueira no carro do Leôncio, puxa a gasolina com a boca e deixa ela cair no tanquezinho dele para ir embora com a gasolina dele. Então aqui, ó, tá vendo? Ó? E aí ela vai parar quando toda a água estiver indo. Aqui eu coloquei líquido líquido também, porque você pode fazer a mesma coisa. Separar a água do óleo, que nem lá atrás. O óleo em cima, a água embaixo. Você coloca o sifão lá embaixo e aí vai puxando a água. Entendeu? Então, terminamos a parte da explicação e agora vamos para os exercícios. Porque, né, nem só de pão vive o homem. Nada a ver. É um exercício da UFPR de 2013. Então, a separação de misturas é uma das principais operações realizadas em pequena escala em laboratórios, e em grande escala em indústrias nos diversos setores. Para separar de maneira eficiente as misturas de querosene e água, álcool e água, hidróxido de sódio e água, os procedimentos corretos na ordem 1, 2 e 3 são. Então vamos aqui, ó. Vamos pensar, né? Vamos fazer. Eu gosto de fazer as questões por eliminação. Eu vou explicar para vocês aqui, ó. O que é o querosene? O querosene é um derivado do petróleo. Então ele é um hidrocarboneto. E como a gente viu lá atrás, o petróleo não se junta com a água, ele não se solubiliza com a água, formando uma mistura heterogênea. Então o querosene é a mesma coisa que a água. Aqui forma uma mistura heterogênea entre querosene e água. E a gente não viu que destilação, na aula passada, destilação é um método de separação de mistura homogênea? Então você já pode anular a D e a E, porque são misturas homogêneas. A destilação é para mistura homogênea. Isso aqui é uma mistura heterogênea. Então anulamos a D e a E. Então beleza. Agora, mas anulamos a D e a E, vamos descobrir qual que é então. Porque a gente fica entre filtração e decantação, né? Só que o querosene e a água são líquidos, né? Então a gente tem que achar um método de separação líquido-líquido. A filtração é um método sólido-líquido. Então não serve pra gente também, tá vendo aqui, ó? Ela não serve pra gente. Então a B também você pode anular. A gente fica entre A e a C. Então vamos álcool e água. Lembra que eu mostrei lá atrás o álcool hidratado? O álcool hidratado é uma mistura homogênea. Então, destilação. Então, aqui a gente só tem uma alternativa, é destilação mesmo. Então, o álcool ele
Ele tem um ponto de ebulição diferente da água e você consegue separar eles por destilação. E a terceira é o hidróxido de sódio e a água. O hidróxido de sódio é uma base que solubiliza em água. Então é uma mistura homogênea também. É uma mistura homogênea e o hidróxido de sódio ele solubiliza inteiro na água. Então só tem uma fase líquida, é uma fase líquida só. E como só tem uma fase, não tem como a gente filtrar essa fase, né? Só tem líquido. Como que a gente vai filtrar só o líquido? Como que a gente vai separar? Então também é por destilação essa separação. Então a gente faz pelo ponto de fusão, pelo ponto de ebulição, desculpa, e evapora a água e destila ela e deixando só o hidróxido de sódio. Então a nossa questão certinha aqui, a nossa alternativa correta é a A. Então a gente conseguiu fazer certinho aqui com as nossas duas aulinhas que tivemos. Vamos mais um aqui. Enem 2010. Em visita a uma usina sucroalcooleira, um grupo de alunos pode observar a série de processos de beneficiamento da cana-de-açúcar, entre os quais se destacam: 1. A cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras que a conduzem para as moendas. Antes de ser esmagadas para a retirada do caldo açucarado, toda a cana é transportada por esteiras e passada por um eletroímã para a retirada de materiais metálicos. Então, vamos fazer por partes. Então, a 1 a gente leu. Então, vamos tentar achar a 1 aqui. É separação, se a gente passa por um eletroímã, é separação magnética, né? Então, a gente passou por um eletroímã, separação magnética. Então, estamos entre a B e a C, né? Porque imantação também é um nome para separação magnética, mas não nos cabe agora. Mas vamos deixar imantação também. Então, beleza. Separação magnética, imantação e imantação. Separação mecânica a gente já anula, então a A já não é. Então, estamos entre as quatro aqui, entre essas quatro aqui. Após esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia para toda a usina. Então, o que é aqui? Então, vamos pensar. Após esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras. Então, após esmagar a cana, quando você esmaga a cana, o que você faz? Você tira o caldo dessa cana. Então, você extrai o caldo dessa cana, entendeu? A gente não viu de método de separação, mas isso aqui é a extração. Então, aqui, ó. Separação magnética e extração. A gente está na C aqui. As outras, ó, combustão, nada a ver. Destilação, nada a ver. Combustão, nada a ver. Extração também está aqui. Mas essa aqui a gente anulou, então a gente já sabe que é a C. Então vamos ver só a terceira parte aqui, ver se é isso mesmo. O caldo primário, resultante do esmagamento, é passado por filtros e sofre tratamento para transformar-se em açúcar refinado e etanol. Então, ele é passado por quê? Por filtros. O caldo primário, resultante do esmagamento, é passado por filtros. Passa por filtros é o quê? É uma filtração. Então, só confirmou pra gente que é a letra C. Então, tá muito bom pra gente. Então, a gente conseguiu acertar essas duas questões. Foi o que deu pra gente fazer hoje. Eu vou mandar uma lista de exercícios pra vocês essa semana ainda. E depois para vocês ir treinando e se vocês quiserem, vocês tiram dúvida comigo. Esse é o fim da nossa aula. Muito obrigado pela atenção e até semana que vem. Tchau!